Eu acabei de rodar uma série de backtests totalmente novos, produzindo um estudo bastante atualizado sobre a venda de puts. Então, se você opera opções, especialmente opções de cripto, vendendo put de Bitcoin, você precisa assistir esse vídeo. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Cordeiro e minha especialidade são operações estruturadas com opções de criptomoedas. Para me seguir nas outras redes como o Insta, conhecer minha consultoria e inclusive garantir uma das vagas gratuitas para uma mentoria de opções de criptomoedas, acesse os links aqui da descrição. E agora, bora lá para esse estudo novinho em folha que eu acabei de fazer. Esse estudo leva em consideração uma base de dados de um ano e eu testei aqui opções de Bitcoin. Você vai ver a diferença de cenários com e sem alavancagem. Nesses backtests eu não levo em consideração hedge e proteção, também não levo em consideração rolagem, então a gente simplesmente está falando da venda de uma opção e o carrego dela até a data do vencimento. A gente não tem saída antecipada, nem realizando lucro e nem mesmo fazendo um stop loss da operação, tá legal? Com esse estudo aqui a gente vai procurar identificar qual é o melhor strike para a venda de put, levando em consideração a lucratividade e também o risco envolvido. E para que fique todo mundo na mesma página, cada strike aqui, ou preço de exercício, eu sei que alguns de vocês sabem, mas nem todos, cada strike ele tem uma correspondência com um determinado delta. Os deltas mais baixos da put, como esse daqui, o delta 12, o delta 10, são deltas baixos, são deltas OTM, out of the money, fora do dinheiro. À medida que esse strike vai ficando mais perto do dinheiro, o delta vai aumentando. Então ele passa de 12 para 14, para 15, para 20 e assim sucessivamente. O delta at the money, no dinheiro, é um delta que gira em torno de 50, e à medida que ele vai subindo mais, ele vai ficando into the money, dentro do dinheiro. Quanto maiores os deltas, maior é o strike, e quanto maior o strike, maiores os prêmios você recebe, porém, maior é a chance de exercício. Dada essa breve explicação, a gente vai analisar aqui diferentes deltas. Os deltas 10, 20, 30, 40 e 50, na venda de puts com vencimento mensal. Então veja que o delta 10, o delta mais baixo aqui, ele tem um ROI, um retorno sobre o investimento, também menor, nesse exemplo de 5,7%, e um CAGR, que é a taxa de crescimento composto anual, de 8,79%. Nesse caso aqui do backtest, essa é a métrica de retorno que eu acredito que faz mais sentido. O CAGR, o retorno anual composto, ele faz mais sentido do que o ROI, ok? Então, no delta 10, a gente tem essa taxa de retorno anual e uma taxa de ganho, uma taxa de acerto de 100%. Ou seja, todas as puts vendidas ao longo do último ano no delta 10 foram lucrativas. E a gente teve um drawdown máximo de menos 2,09% apenas. Um drawdown, para quem não sabe, é a máxima perda ocorrida ao longo de um período, logo em seguida a um topo, tá certo? Dando sequência aqui, no delta 20, a gente tem um CAGR de 18,97%, e também uma taxa de acerto de 100% e um drawdown de apenas menos 4,42%. Já no delta 30, a gente tem um CAGR de 25,65%, mas aqui a taxa de ganho, embora ela ainda permaneça alta, ela já reduz um pouco, passa para 87,5%, e um drawdown passa para menos 8,57%. O que é interessante você observar aqui, embora a taxa de acerto se reduza, pelo fato de os prêmios serem mais elevados nesse delta aqui, que é um delta maior, o retorno composto anual também acaba sendo maior, mesmo com uma taxa de acerto, uma taxa de ganho menor. Já no delta 40, esse CAGR ele cai um pouquinho, a taxa de acerto permanece a mesma e o drawdown ele se eleva um pouco para 14,84. Já no delta 50, que corresponde ao delta ATM, em que o strike corresponde ao preço de tela
parcela do ativo, nesse exemplo aqui do Bitcoin, a gente tem um retorno anualizado de 31,29%, que é um retorno significativamente maior do que nos deltas anteriores, e esse retorno maior ele vem mesmo com a taxa de ganho caindo consideravelmente para 62,5%. E nesse cenário aqui, vendendo puts no Delta 50, a gente tem esse retorno, que é mais elevado, mas a gente também tem um drawdown mais elevado, de menos 18,25%. Então aqui nesse gráfico você observa que quanto maior é o delta, maior é o ROI, o retorno sobre investimento, que gira em torno de 20%. Também é maior o CAGR, que no Delta 50 chega a aproximadamente 31%. Então você pode ter em tese 31% a mais de Bitcoin simplesmente fazendo a venda de put, mas à medida que o delta vai elevando, a taxa de ganho vai se reduzindo, porque você acaba sendo exercido mais vezes e por consequência o drawdown também é cada vez maior. E esse gráfico aqui, ele ajuda a entender como é que seria a sua jornada nesse trajeto. Então a gente vê que a venda de put no Delta 10, ela tem uma jornada bastante suave. A gente vê o nosso patrimônio fazendo essa trajetória ascendente, com alguns pequenos drawdowns aqui, mas via de regra a gente tem uma jornada suave, o nosso patrimônio aumentando ao longo do tempo. Então, ao final de um período de um ano, você tem aqui um patrimônio que está muito maior do que no início do ano. E você não tem grandes solavancos no caminho. Isso vendendo put no Delta 10, que é um delta baixo, e como a gente viu aqui, tem uma taxa de ganho absurda de 100%, retorno anualizado de 8,79% e um drawdown bem baixinho de 2% aproximadamente. Já o Delta 50, o nosso patrimônio, ele evolui bem mais, não é? A rentabilidade anual é bem maior. Só que como o drawdown também é maior e a taxa de ganho é bem menor, nessa jornada aqui a gente passa por bastante solavancos. Então, no final das contas, o nosso patrimônio acaba evoluindo, mas ao longo do caminho, uma taxa de acerto é menor e como o drawdown é maior, a gente acaba momentaneamente, em muitas ocasiões, ao longo de vários períodos, ficando num prejuízo. Então, vender put no delta mais elevado traz uma lucratividade maior sim, segundo esses backtests, porém a jornada tem muito mais emoção, então isso não é para qualquer um. E é interessante ver esses gráficos da evolução do patrimônio, porque olhando simplesmente os números aqui numa tabela, pode parecer que essa daqui é a escolha mais óbvia possível, né? Vou vender aqui, sei que vou ter algum drawdown, sei que vou ter aqui uma taxa de ganho menor, mas o que me interessa é esse ganho aqui. Só que na prática não é todo mundo que consegue atravessar essa montanha-russa do mercado. E ainda assim, não necessariamente essa daqui é a melhor opção que você tem. Eu testei também um outro cenário com a venda de put ao longo de um ano. A única diferença nesse cenário aqui é que eu estou testando com alavancagem de até 3 vezes do capital. Então observe que no Delta 10, o meu CAGR ele passa para 26,97%. Aproximadamente 3 vezes maior que o CAGR nesse outro cenário, sem contar a alavancagem. E olha só, mesmo alavancando em 3 vezes, a taxa de ganho ela permanece em 100%. Já o drawdown máximo ele eleva um pouco e passa para menos 5,94%. No Delta 20, o CAGR ele passa para 60,16% e a taxa de ganho permanece em 100%. Um drawdown máximo de menos 12,06. E olha que interessante, no Delta 30, a gente tem um CAGR de 82,46%. Sem alavancagem, mesmo vendendo no Delta 50, a gente não chega nesse retorno aqui. A gente não chega nem na metade desse retorno. E a taxa de ganho é mais elevada ainda, de 87,5%. Em comparação com essa outra aqui, repito, no Delta 50, era de 62,5%. E aqui, o drawdown máximo de 23,89%. Então, nesse cenário aqui, vendendo put no Delta 30, que é um Delta OTM, out of the money, fora do dinheiro,
a gente consegue um retorno muito maior, significativamente maior, do que vendendo no Delta 50 no cenário sem alavancagem. Já nos Deltas 40 e 50, essa estratégia ela acaba sendo liquidada. O que significa uma estratégia ser liquidada? Não é a liquidação da conta que você está operando. Como aqui nos Deltas 40 e 50 a gente tem um drawdown máximo bem significativo, acima de 40% nos dois casos, isso significa que o seu patrimônio, em algum momento, quando ocorre esse drawdown, ele cai significativamente. E como a gente está operando alavancado, com essa queda você não tem margem suficiente para iniciar uma nova operação nesses parâmetros da estratégia, com alavancagem de 3%. Então não é possível ter continuidade no backtest da estratégia nesse cenário aqui, a venda de put nesses deltas. Então, vendo esse gráfico aqui dos deltas 10, 20, 30, 40 e 50 no vencimento semanal com alavancagem, a gente observa que o ROI cresce progressivamente à medida que o delta aumenta, só que ele só cresce até o delta 30, depois essa estratégia não pode ter continuidade nesse cenário. O CAGR é a mesma coisa, só que veja que o patamar está bem acima dos cenários sem alavancagem, né? Então ele passa dos 80% no caso do delta 30, a taxa de ganho reduz à medida que o delta aumenta e o drawdown aumenta à medida que o delta também aumenta. Aqui você tem a comparação do cenário ROI sem alavancagem e ROI com alavancagem. Você vê que o nível do retorno é bem maior, não é? Aqui o CAGR também, cenário com alavancagem e sem alavancagem. A taxa de ganho nos deltas 10, 20 e 30, ela é a mesma nos dois cenários, com alavancagem e sem alavancagem. E a partir do delta 40, a taxa de ganho começa a reduzir mais no cenário com alavancagem em relação ao sem alavancagem. Já o drawdown, no cenário de alavancagem, ele se dá num patamar mais elevado do que no cenário sem alavancagem. Claro, se você está operando com alavancagem, seus ganhos são maiores e o seu drawdown também. E aqui você vê a curva de evolução do patrimônio nesse cenário, o cenário em que a gente tem a maior lucratividade, que é a venda de put no delta 30, um vencimento mensal, que é o único vencimento que a gente está analisando aqui, e no cenário com alavancagem. Então observe que ao final das contas o seu patrimônio está muito maior do que no início. Você tem essa diferença aqui de acréscimo de bitcoins na sua conta, é uma diferença muito maior, é um acréscimo muito maior do que aquele cenário no Delta 10. Só que, por outro lado, no Delta 10, você vê que essa é uma evolução sem solavancos. Você vê o seu patrimônio aumentando lenta e progressivamente sem solavancos. Já que no cenário de Delta 30 com alavancagem, você observa que quando você estica a linha do tempo, como você tem uma alta taxa de ganho, e recebe bons prêmios no Delta 30 e que se tornam ainda melhores pelo fato de você estar operando com capital de 3 vezes de alavancagem, seus ganhos são maiores, mas no longo da jornada você vai ter alguma emoção, você vai sofrer em alguns momentos alguns drawdowns, como esse daqui, em algum momento podem reduzir o seu capital a partir de um determinado pico que ele tem atingido em 23,89%. Mas se você operar sistematicamente sabendo o que você está fazendo, você vai entender que isso aqui faz parte do jogo e que ao final você vai ter um capital muito maior do que o que você começou, como esse backtest aqui de um ano mostrou. Lembrando que a gente está considerando aqui um cenário sem hedge, sem proteção, sem rolagem, então carregando a operação até o vencimento, sendo que a gente pode encerrar ela antecipadamente. A gente poderia também fazer a realização de lucro e fazer um stop loss, e essas variáveis não estão sendo consideradas nesse estudo aqui, para fins de simplificação, mas com essas variáveis que a gente levou em consideração aqui nos parâmetros desse estudo, a gente chega à conclusão que o melhor strike para venda de opções, ele não depende de uma única variável, como por exemplo o delta, mas sim de uma combinação de variáveis. O delta, o nível de alavancagem, inclusive tem um outro vídeo aqui no canal em que eu faço testes também mostrando também essa variável, o nível de alavancagem, o cenário do mercado. Nesse período aqui de um ano, a tendência predominante do Bitcoin foi de alta, portanto um cenário favorável para venda de put. E uma outra variável relevante que influencia
no desempenho dessa estratégia de venda de put, na verdade de todas as outras estratégias com opções, é o vencimento. Eu também rodei uma série de backtests para avaliar os diferentes resultados em diferentes vencimentos, diário, semanal, quinzenal e mensal. Esse outro estudo eu vou mostrar no próximo vídeo que eu vou publicar aqui no canal. Então, caso você ainda não seja inscrito, confere se está inscrito aqui e com o sininho ativado, porque esses backtests aqui você não encontra em nenhum outro lugar e eles te ajudam demais a operar opções com mais segurança. E por fim, para a gente arrematar com uma conclusão final, com os dados disponíveis, nos parâmetros desse estudo, a gente pode chegar à conclusão de que o melhor strike, considerando o melhor strike em termos de lucratividade, porque como você viu, o delta 30 com alavancagem é o cenário em que a gente tem a maior lucratividade, mas essa lucratividade vem junto com uma maior emoção, com maior volatilidade no seu patrimônio. E nem todo mundo está disposto a ter essa volatilidade nos seus ativos, mesmo que em troca de uma remuneração maior. Então, muitas pessoas podem preferir, por exemplo, operar num delta menor, receber menos prêmios, não usar alavancagem e ver o seu patrimônio crescendo devagar, porém constantemente, sem sofrer muitos percalços. Aqui você pode observar que a curva de equity do portfólio, ainda que isso passe por alguns drawdowns momentâneos, esse drawdown aqui é bem pequeno e não chega a ficar com o seu portfólio no prejuízo. Então, para muitas pessoas, o melhor cenário pode ser um cenário de menores prêmios e também associados a uma menor volatilidade. Porém, se o que você está interessado em maior lucratividade, esses dados aqui mostram que vender opções no delta 30 num cenário com 3 vezes de alavancagem é ainda melhor do que vender opções no delta 50, um delta maior, porém num cenário sem alavancagem. Nesse cenário aqui você tem a combinação de excelentes prêmios, uma excelente taxa de ganho que por consequência te levam a um ótimo retorno anualizado também. No delta 50, por outro lado, os prêmios são ainda maiores, porém o prêmio total é menor porque não está havendo alavancagem. E um outro ponto negativo é que a taxa de ganho ela é substancialmente menor do que no delta 30. Isso faz com que o seu CAGR seja inferior ao desse cenário aqui. Gostou do vídeo? Espero que sim. No próximo vídeo eu vou te mostrar backtests mostrando diferentes vencimentos, diário, semanal, quinzenal e mensal. Se você tem alguma outra sugestão que você gostaria que eu rodasse backtest, deixa aqui no comentário para saber. Espero no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.